Boa noite a todos. Meu nome é Regina. Hoje o nosso tema é o livre-arbítrio. Bom, boa noite a todos presentes. Obrigado por estar aqui. Meu nome é Carmen. E, bom, vamos lá. O que significa livre-arbítrio? Segundo o nosso Google, é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, motivo ou uma causa. Daí eu lanço a pergunta para vocês aí. Temos ou não livre-arbítrio? Bom, em primeiro lugar, para a gente compreender esse ensinamento proposto aqui pelo nosso mestre Luigi, autor dos nossos livros históricos, é fundamental considerarmos as verdades sobre a criação, o contexto da reencarnação, a lei do karma, causa e efeito, e a misericórdia divina e o amor do Criador para conosco. Né? Tem aqui a leitura do Evangelho segundo a Litáurica, página 104, o livre-arbítrio. Deus atribui a cada um a força e a inteligência na proporção das honras ganhas na imortalidade da alma. Ao pôr em evidência antes o espírito, no objetivo das suas existências sucessivas na matéria, o eleva, por consequência, para a glória da missão divina. Por isto, a liderança espiritual já é imprimida no espírito e também na aura, e não é por aquilo que se realiza nesta existência, mas é pelas evoluções anteriores. Né? E Regina? Estamos em um viver humano, onde os espíritos devem passar para fazer as suas experiências e seus estágios evolutivos, de onde sairão depois para cumprir tarefas superiores até o seu aprimoramento. Todos são subordinados às regras físicas e metafísicas do sistema, que implicam a volta na reencarnação, condicionada ao cumprimento das leis de causa, efeito e detalhão. Bom, eu fiz aqui como é que se diz? Eu tirei um pouquinho de material do Livro dos Espíritos, do Kardec. Né? Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? Bom, os espíritos são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Que são várias ordens, de número ilimitado. Porém, se considerarmos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se a 3 principais classificações. Né? São elas, os espíritos puros, né? Eu creio que são os cristos, que são os que estão mais próximos, poucos karmas, né? Os que já alcançaram, digamos, a metade da escalada e estão no caminho e no desejo do bem. E os da terceira ordem, que esses ainda estão no início de sua escalada. São os imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Né? Cabe aqui a gente dizer que ele fala de espíritos que podem ser os desencarnados, né? E os que estão hoje encarnados também. Né? Bom, os da primeira ordem, eu considero os anjos de luz, os cristos, as figuras crísticas. E o da segunda ordem, como ele mencionou aqui, eu acredito que possa ser a média, né? Que a gente possa estar nesse grupo. São aqueles que podem praticar o bem, segundo o grau de sua perfeição. Alguns possuem a ciência, outros a sabedoria, a bondade, mas todos, cabe lembrar aqui, que ainda tem provas a suportar. Né? E temos aqui o da terceira ordem que ele classificou,
que não são essencialmente maus. Alguns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a oportunidade de fazê-lo. Eu associo os colpinos aqui. E tem também a categoria dos enganadores, que se satisfazem com a malícia e a maldade, e os que encontram prazer em mistificar e causar as pequenas contrariedades das quais eles riem. Bom, nesses últimos casos aqui, né, eu tomei como experiência algumas situações que a gente passa com alguns membros da nossa família, uns meios sociais, né, que são aqueles espíritos, né, que atuam nessas pessoas, fazendo com que eles apresentem aquelas famosas características, né, de serem do contra sempre, né, e sempre se posiciona contrário a todas as vias normais, né. Muitas vezes não é aquele ente, não é aquele amigo que está naquele papel, e sim a força que está atuando nele ali naquele momento, né? Eu observo isso. E somente com as intenções de provocarmos e de baixarmos nossas vibrações. E daí cabe a gente escolher, né, ser ou não afetado, que é uma posição difícil até. Na hora ali, a gente fica com a cabeça meio quente, não consegue escolher, mas o certo é a gente respirar fundo, pensar e procurar saber de onde que vem, né, aquelas atuações. E é isso aí. Bom, continuamos aqui a leitura, né? Dizei a todos os espíritos que a graça se adquire pelo emprego bom de todas as faculdades e pondo em execução para a regeneração social a penosa, porém gloriosa atividade dos nobres filhos, dos inteligentes, dos fortes, mandados em auxílio dos ignorantes e dos fracos, e ensina Jesus no livro A Vida de Jesus, ditada por ele mesmo. Vamos compreender essas leis cósmicas e o Mestre não nos parecerá mais tão distante, e as manifestações dos seus espíritos glorificados enraizarão os seus socorros em nossas almas, assim como a doce piedade de sua luz atrairá o entusiasmo dos nossos corações. Aí eu tirei um parágrafo aqui também no Evangelho, a leitura à palavra, página 189. O karma prende a alma já nas primeiras encarnações e a leva a reencarnar vivendo as consequências negativas ou positivas das ações precedentemente vividas. O número de vezes que a alma volta a reencarnar não importa. Importa que as vidas a serem vividas não sejam cercadas de extremas dificuldades e sofrimentos. Daí é necessária a sabedoria para conhecer aquilo que pode facilitar e o que pode prejudicar o futuro. Bom, esse contexto mostra claramente o concurso em que uns são os chamados para operar na iniciação e na liderança do esclarecimento para a regeneração. No entanto, muitos invertem estas regras no livre-arbítrio e, quando não podem nem ajudar a si mesmos, pretendem ajudar ou proporcionar ajuda aos outros. Mas, e a lei do karma? Qual é o condenado ou preso que não gostaria de sua liberdade? Ou até sentar-se na cadeira do juiz. Muitos, inclusive, tentando evadir-se desta lei, procuram autoglorificar-se, muitas vezes envolvendo a boa-fé que os outros têm, os prejudicam, mas nisso demonstram que mais longe estará ainda o dia de sua liberdade e a reabilitação.
você, Regina. No livro Os Ponteiros Direcionados aos Céus 3, na página 303, tem um parágrafo lá que diz: não é preciso que as pessoas sofram para evoluir. Deus não quer isso. Porém, são as pessoas que o querem pelo livre arbítrio. Quem com espada fere, com espada é ferido. Da mesma forma que o mal se opera, o mal se recebe pelas mãos do próprio Espírito que fez. Somos assistidos pelo livre-arbítrio. Podemos nos enrolar enquanto a corda quiser, mas sair dela, então, será o nosso problema. Bom, observando a pluralidade das vidas, vemos que o karma prende a alma já nas primeiras encarnações. E hoje, o que nos cabe em relação ao livre-arbítrio? É necessário que compreendamos que o ambiente no qual vivemos e as limitações físicas ou metafísicas que possamos ter são consequentes a um padrão ou uma condição que nos foi imposta ou que nós mesmos nos impomos e que aceitamos em consequência de fatos ou voluntariamente, mas fundamentalmente sempre para que nosso espírito seja purificado e fortalecido, para entender que não faz parte desta ou daquela religião, mas da criação, estando subordinado às suas leis físicas e metafísicas. Por isto, o nosso objetivo é fortalecer-nos neste caminho escolhido e cumprir aquilo que nós propusemos antes de vir aqui. Assim, iremos fortalecer o espírito para quando voltarmos ao lar, quando deixarmos o nosso corpo. Tudo já foi planejado e considerado antes de vir. Da mesma forma que o estudante planeja os cursos a fazer numa grande escola, para que no fim dos estudos possa exercer essa ou aquela profissão, ou ser aquilo que planejou ser. Como todos nascem nus e não podem opinar sobre as roupas que os outros lhe escolhem, e como todos sangram em vermelho, é claro que de início todos têm esses problemas em comum, tanto quanto puder. Cada um escolherá suas roupas e terá que escolher entre as crenças religiosas. Mas não se afobe, pois no decorrer da vida encontrará suas afinidades compatíveis com o seu grau de evolução espiritual. Da mesma forma que encontrará o seu karma condicionado ao seu livre arbítrio. Verá também que as pessoas são como as crianças na escola, onde as matérias a estudar não lhes são postas ao acaso, mas conforme um programa pré-estabelecido. Logo, concluímos que já não temos mais o nosso livre-arbítrio. Eu fiz uma conclusão aqui também, né? Tentar passar o que eu entendi também. Através do livre-arbítrio, escolhemos o lado do bem ou do mal. Às vezes até somos obrigados a isso, só que daí ficamos condicionados na lei de Talhão, do karma. Aí teremos que cumprir os estágios da vida para poder pagar o que fizemos em outras vidas. Não teremos mais o livre-arbítrio, até pagar a última dívida e não fazer mais, que é muito difícil, né? Tudo isso é para que o nosso espírito possa evoluir, mas tem aqueles também, encarnados, quando tem a chance de resgatar, não aproveitam a oportunidade. Daí não terão mais chance e serão regredidos, porque já estamos nos fins dos tempos. Por isso, cabe a cada um aproveitar a oportunidade de ter encontrado a litáurica. Vamos pesquisar e questionar, saindo dos condicionamentos para que possamos passar os conhecimentos aos nossos antepassados e ajudando assim nós e a eles a evoluir. Eu separei também um trechinho aqui do livro dos Espíritos, que são algumas perguntinhas e respostas, né? Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram?
São os próprios espíritos. Resposta: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam a uma ordem inferior para uma ordem superior. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-lo dele. A felicidade eterna e pura é para eles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não as suportam, senão murmurando e, por suas faltas, permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Resposta: não. Todos tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente, porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Certamente. Eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa. Deus não poderá isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançar a primeira ordem, a evolução? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades e à missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala. Está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar-lhe os desígnios? Todavia, podeis dizer assim: a sabedoria de Deus está na liberdade que Ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos? Sim, certamente. E é a grande maioria dos espíritos. Os espíritos que alcançam o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram, não era antes mais que simples espíritos. Está aí a compreensão da misericórdia de Deus. Né? E a última aqui: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais?
são criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso, progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. É isso daí. Obrigada, né, pessoal Obrigada da reunião. a todos aí pela presença. E é um tema bem complexo, né? E depois desse estudo, a gente não tem livre-arbítrio. A gente está cumprindo o que a gente já veio para cumprir, né? Os atentos, né, os mais atentos, conseguem caminhar dentro disso daí, né? Os que estão mais despertos. Os que não estão, infelizmente, estão soltos aí. É isso daí. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos.